Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Renner Miranda e está começando mais um vídeo da série No Detalhe sobre o livro de Apocalipse. Se você não assistiu os outros vídeos, eles estão aqui na descrição do vídeo, não deixe de assistir depois para você entender melhor. E o vídeo de hoje é sobre a igreja de Éfeso, mas antes de começar o vídeo eu tenho que te pedir. Deixa seu like, se inscreve no canal, já se inscreve agora, porque depois você vai acabar esquecendo, não vai te custar nada e vai me ajudar bastante. E tá vendo esse sininho aí? Aperta esse sininho aí para você ficar sabendo das notificações de vídeo do canal. E aí, sem mais demoras, vamos pro vídeo, pessoal! Então vamos lá, pessoal. Inicialmente eu ia fazer mais 2 vídeos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, mas eu decidi fazer um vídeo para cada igreja, porque assim vai ficar mais didático, vão ser vídeos um pouco menores, mas um vídeo para cada igreja. E esse vídeo é sobre a igreja de Éfeso. E no último vídeo, no vídeo anterior, no vídeo 3, se você não assistiu depois, você assiste, eu dei um en passant sobre o que são as cartas às 7 igrejas, que estão ali no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Nesses 2 capítulos nós temos as cartas às 7 igrejas. E eu falei com vocês que esse número 7 ele representa a perfeição, plenitude, completude. Ou seja, as 7 igrejas, além de serem as 7 igrejas que realmente existiam, representa a igreja do Senhor como um todo, representa toda a igreja. E representa toda a igreja em 2 aspectos. No aspecto de que todos os ensinamentos ali valem para todos os crentes de todas as épocas, mas também tem um outro aspecto interessante, que essas igrejas elas representam a história da igreja, a igreja no decorrer da história. E para a gente entender isso, a gente tem que entender o início do capítulo 4, porque eu já falei para vocês que o capítulo 1 nós temos ali a revelação de Cristo, nós temos a descrição de Cristo glorificado, onde ele faz uma dedicatória para quem vai ser encaminhado aquelas cartas, declara uma bênção, uma bem-aventurança. Nós temos a primeira bem-aventurança sobre aqueles que ouvirem e lerem essa profecia. Aí nos capítulos 2 e 3 nós temos cartas às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia e de Laodiceia. Pois bem, aí no capítulo 4, veja só como começa o texto. Capítulo 4, verso 1, vou ler para vocês. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Veja só, ele está dizendo a primeira voz que eu ouvi, porque no capítulo 1 ele ouviu a voz do Senhor como de trombeta falando com ele, para escrever a carta às 7 igrejas. E agora no capítulo 1 ele diz o seguinte, depois dessas coisas olhei e eis somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. Ou seja, a primeira voz, aquela que eu tinha ouvido no capítulo 1, eu ouvi de novo, como de trombeta a falar comigo. A mesma coisa que ele usa no capítulo 1, uma voz de trombeta, dizendo, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois dessas coisas, trazendo a ideia de cronologia, uma ideia cronológica. Porque vocês não podem se esquecer que no primeiro vídeo eu expliquei que existe uma tríplice divisão no livro de Apocalipse. E no capítulo 1 o Senhor Jesus diz para João, olha, escreve as coisas que viste, as que são e as que em breve devem acontecer. As que vistes é o capítulo 1, quando tem ali a visão de Cristo glorificado. João tinha visto Cristo glorificado, ele falou, escreve isso aí que você viu. Aí diz, as coisas que são. As coisas que são é o capítulo 2 e o capítulo 3, onde nós temos as cartas às 7 igrejas, o período da igreja. E olha que interessante a expressão que usa. Mostrarei que deve acontecer depois dessas coisas, ou seja, depois do período da igreja. Mostrando claramente que o capítulo 2 e 3 está falando, olha, aqui é o período da igreja. Aquilo que o apóstolo Paulo chama em Romanos 11, do tempo da plenitude dos gentios. E aí no capítulo 4 ele fala, agora eu vou mostrar o que vai acontecer depois da igreja. Esse é um dos motivos que eu creio que a igreja não vai passar para a grande tribulação, mas não é o objetivo do vídeo hoje. Então ele traz uma ideia de cronologia, que ali nessas 7 cartas, além de 7 cartas endereçadas àquelas 7 igrejas que existiam, além dos ensinamentos valeram para todas as igrejas de todas as épocas, ali também traz uma ideia de cronologia da história da igreja,
Ali a história da igreja está sendo descrita para a gente, porque ele diz, depois dessas coisas eu vou te mostrar o que vai acontecer. Pois bem, então vamos falar da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, vocês veem que eu trouxe uma fotinha aí, ela abrigava algo muito interessante. Ela abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo de Diana. E esse templo de Diana ele traz muita importância para o que aconteceu, né, nessa carta, mas para o que aconteceu também na história da igreja de uma maneira geral. Porque é o seguinte, o templo de Diana ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diana é uma deusa que, seu nome grego era Artemis, e ela estava relacionada à fertilidade. Eu trouxe até uma foto aí, vocês estão vendo aí, a foto dela era cheia de mamas, cheia de seios, falando de fertilidade. E o culto a Diana era muito relacionado a sacrifícios, prostituição cerimonial. A prostituição fazia parte da cerimônia do culto a Diana, competições atléticas, dramatizações e músicas. E por que isso é importante? Pelo seguinte, eu trouxe esse esqueminha para a gente entender a história da igreja de Éfeso. Vocês vão ver como essas coisas vão se encaixando e vai se tornando muito mais interessante, a gente vai entendendo melhor. Muito provavelmente a igreja de Éfeso ela foi fundada por Paulo, porque ali em Atos 18, dos versos 18 a 21, a gente vê Paulo, Priscila e Áquila indo para Éfeso. E aí, vocês veem, uma setinha vai para a esquerda, uma setinha para a direita, outra setinha para baixo. A setinha para a direita diz o seguinte, depois de um tempo Paulo saiu. Ele ficou lá pouco tempo e foi embora, foi em direção a Cesareia, mas depois ele estava indo em direção a Jerusalém, ele continuou a viagem missionária dele, passou por vários locais. Mas Priscila e Áquila permaneceram, o apóstolo Paulo deixou Priscila e Áquila ali em Éfeso. E aí, lá em Éfeso, chega esse rapaz chamado Apolo, isso está lá nos versos 24 a 28, que era um homem que conhecia muito bem as escrituras, muito eloquente. E Apolo foi discipulado por Priscila e Áquila. E Apolo ficou em Éfeso durante um bom tempo. Mas depois ele partiu para Corinto. Apolo partiu para Corinto. Nesse momento, quando Apolo partiu para Corinto, apóstolo Paulo volta para Éfeso. Retorna a Éfeso. Isso está lá no capítulo 19 de Atos. Está sendo tudo escrito por Lucas em Atos. E lá inicialmente ele prega por 3 meses na sinagoga. Depois ele prega por 2 anos na escola de Tirano. E depois, no final das contas, ele parte. Ele fica num total 3 anos em Éfeso. Ele, inclusive, ele diz isso. O apóstolo Paulo diz, permaneci 3 anos com vocês. Só que interessante, eu trouxe bem na direita esse tumulto com Demétrio. Isso tem tudo a ver com Diana, que eu estava querendo dizer para vocês. Porque é o seguinte, o evangelho começou a se difundir em Éfeso, começou a crescer em Éfeso. Muitas pessoas começaram a se converter. Muitos dos gentios começaram a se converter. E eu disse para vocês que Éfeso abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana. Ou seja, era uma cidade extremamente pagã. E o paganismo ajudava muito no comércio dessa cidade. Porque as pessoas, existia um grande comércio de venda de esculturas de Diana, de coisas relacionadas ao culto a Diana. Com as pessoas se convertendo, o negócio dessas pessoas começou a cair. Dentre eles, esse tal de Demétrio, que levantou uma revolução contra a igreja. Já começou a perseguir a igreja desde este momento. Porque a igreja estava pregando num lugar onde já tinha muito bem determinado o seguinte, nós somos os efésios são devotos a Diana. Inclusive, uma expressão que está escrita no livro de Atos é o seguinte, a grande Diana dos Efésios, ela é a nossa deusa, mas o verdadeiro Deus começou a ser aceito, as pessoas começaram a ouvir da verdade, e aí o negócio dessas pessoas que vendiam imagens, esculturas de Diana começou a cair. E a igreja já começou a ser perseguida desde então, desde essa época a igreja já começou a ser perseguida na cidade de Éfeso. E é interessante porque depois que o apóstolo Paulo parte de Éfeso, ele manda uma carta para Éfeso. Que olha o que ele diz, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, gentios. Está lá no capítulo 3, verso 1 de Efésios. Onde nós vemos o quê? Que o apóstolo Paulo, ele escreveu enquanto estava preso. Que também está lá em Atos 28. Ou seja, o apóstolo Paulo, depois de ter saído, depois de ter ser perseguido,
manteve a sua característica pastoral com aquela igreja, ou seja, uma igreja muito importante para o apóstolo Paulo. Uma igreja que foi muito bem ensinada, uma igreja que foi muito bem doutrinada, a ponto de o apóstolo Paulo ter ficado lá 3 anos e depois, quando estava preso, escreveu uma das suas cartas na prisão, que são conhecidas como cartas na prisão, que ele escreveu enquanto estava preso. Uma dessas cartas foi para a igreja de Éfeso, igreja essa que ele pastoreou e tinha muito apreço. Pois bem, agora que a gente deu esse passando da igreja de Éfeso, vamos entrar mais especificamente na carta escrita lá em Apocalipse, não na carta escrita em Efésios que o apóstolo Paulo escreveu, mas na carta escrita em Apocalipse para a igreja de Éfeso. Pois bem, Éfeso ela tem um significado de desejável, é uma igreja desejável, ela é amada, e a gente pode ver muito isso, esse cuidado do apóstolo Paulo com ela. E ela representa, como eu disse para vocês, existe uma cronologia aí, é a igreja do primeiro século. E como é que você sabe isso, Renan? Por conta das características dessa igreja. Essas características a gente pode ver por analogia com a igreja ali no período do primeiro século. Porque no capítulo 1 o Senhor disse, depois dessas coisas, ou seja, essas 7 cartas representam um período. Depois dessas coisas vai acontecer, e aí Jesus começa a dizer o que vai acontecer, que vão ser nos próximos vídeos do livro de Apocalipse. Então a gente vê claramente que a igreja de Éfeso, que é a primeira, representa ali aquele período do primeiro século, do início da caminhada da igreja. E o Senhor traz uma repreensão para a igreja de Éfeso, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele fala, poxa, mas ali está no primeiro século, a igreja começando, a igreja primitiva, a igreja que viveu tantos milagres, tantas coisas positivas. Mas olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 4, verso 17. Por ocasião de começar o juízo, pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ou seja, o juízo, a correção vem primeiro por nós. Nada mais justo que começasse pela igreja do primeiro século. A correção resolvendo os seus problemas. E aí vamos ver que problema era esse. O Senhor Jesus começa dizendo em Apocalipse 2, verso 2 o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Está tudo positivo, né? E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Ó, começou legal, falando que conheço as suas obras, você tem labor, você tem perseverança, você não suporta homens maus, você denunciou mentirosos, aqueles que se dizem apóstolos e não são. E eu gosto do finalzinho. E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Veja que eu disse para vocês que está lá descrito em Atos uma primeira perseguição quando o apóstolo Paulo lá ainda estava. Eles já foram perseguidos por conta de Diana, porque as pessoas estavam convertendo e o negócio daquelas pessoas que viviam de venda de imagens estava caindo. Então eles estavam sendo perseguidos, mas eles estavam permanecendo fiéis à doutrina. Era uma igreja muito bem ensinada, uma igreja que o apóstolo Paulo passou por lá, Apolo passou por lá, Priscila e Áquila passou por lá. Depois o apóstolo Paulo mandou uma carta que faz parte do texto bíblico, uma carta inspirada por Deus para aquela igreja. Foi uma igreja muito bem ensinada, então uma igreja muito perseverante. Mas ela tinha um problema. E esse problema é fundamental o ensinamento que traz para a gente. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, não basta fazer certo. Fazer certo é fundamental, fazer correto é perfeito. Mas é importante como se faz. E, mais do que isso, o porquê se faz. Era uma igreja muito bem ensinada. Era uma igreja que estava corretamente doutrinária. Olhando por fora, estava tudo certo, mas o Senhor sonda o nosso coração. E olha só que interessante, olha como o texto bíblico é perfeito. No vídeo anterior, no primeiro vídeo sobre as 7 igrejas, que foi o terceiro vídeo da nossa série de Apocalipse, eu vim dizendo para vocês que todas essas cartas possuíam uma característica igual. E todas elas começavam uma saudação ao anjo da igreja, dizendo que aquela carta devia ser entregue ao pastor daquela igreja, para ele ler para a igreja. E aí era apresentada uma característica do nosso Senhor Jesus.
A característica que foi apresentada é essa que eu trouxe no desenho, que é o seguinte: aquele que possui as 7 estrelas, ou seja, os pastores das igrejas estão na mão do Senhor, é o Senhor quem conduz a igreja. Não são os homens que conduzem a igreja. Os homens são pessoas usadas pelo Senhor, mas eles estão na mão do Senhor. O Senhor é o dono da igreja. Esse ponto é fundamental. E aquele que está no meio dos 7 candeeiros. Lembre-se que os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Cada candeeiro representa uma igreja. E o Senhor passeia pelas igrejas. O que o Senhor está dizendo? Olha que interessante. Ele se apresenta. Eu sou o que tem os pastores, eu sou o que anda pelas igrejas. Ou seja, eu sou o que conhece o íntimo das igrejas. Vocês estão perfeitos na doutrina, vocês estão corretos, olhando humanamente está tudo certo, mas eu conheço o coração de vocês como ninguém conhece. Olha que ensinamento maravilhoso que se aplica às nossas vidas. Não basta fazer tudo certo, tem que fazer com a motivação correta. A motivação é importante. O Senhor Jesus, quando ele está falando sobre adultério, ele diz o seguinte, que se a pessoa, ele diz o seguinte: olha, Moisés disse que se for pegar em adultério está em pecado, mas eu digo, se você pensar, você já pecou. Jesus está dizendo o seguinte: eu som dos teus pensamentos, e é isso que ele está dizendo para essa igreja. E aí ele traz uma coisa positiva, lá no verso 6: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Todos vocês sabem quem são os nicolaítas, não é isso? Claro que não, né? Tem coisas no texto bíblico, né, que a gente olha, odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Se o Senhor odeia, não era uma obra positiva. Mas a pergunta é: o que são os nicolaítas? Para a gente tentar entender bem esse texto, a gente precisa saber o que era isso, o que eram os nicolaítas. Isso vem da palavra Nicolaus, que significa ele conquista pessoas. Ele conquista pessoas. E aí no próprio capítulo 2, lá para a igreja de Pérgamo, a gente tem essa resposta de como agiam os nicolaítas e qual era o problema dos nicolaítas. Porque a igreja de Pérgamo também enfrentava problema com os nicolaítas. Diferente da igreja de Éfeso, os de Pérgamo estavam cedendo às doutrinas dos nicolaítas. Éfeso não. Éfeso era uma igreja firme na doutrina. O problema é que ela tinha se esfriado no seu amor. Mas olha o que diz no verso 14. Isso está falando para a igreja de Pérgamo, não é para a igreja de Éfeso, hein? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. E aí ele continua falando que esses que fazem isso são os nicolaítas, na continuidade do texto. Ou seja, os nicolaítas faziam semelhante àquilo que Balaão fez. Eles eram enganadores e introduziam no meio da doutrina coisas estranhas como ídolos, comidas sacrificadas, prostituição. Isso eram os nicolaítas. Eles conquistavam pessoas e induziam elas ao erro. Então isso foi uma doutrina herética que cresceu ali no início da igreja, que foi percebida tanto em Éfeso quanto em Pérgamo. A diferença é que Éfeso resistia e Pérgamo, alguns aqui já estavam defendendo essa doutrina errada. Pois bem, mas o Senhor traz uma palavra para eles, o quê? Se arrependam. É possível, tem solução. E essa mesma palavra o Senhor traz para a gente. Se arrepende, se arrepende. E ele traz uma palavra dura: senão removerei o seu candeeiro. Lembre-se que o candeeiro representa a igreja. Se remover o candeeiro, está dizendo o seguinte: eu vou te cortar fora. Mas, nossa, o Senhor ele pode fazer isso? Sim, ele já tinha dito isso. Lá em Romanos 11, a partir do verso 20, olha o que diz: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Vale a explicação do que o Senhor está falando aqui. O Senhor está contando uma história, uma parábola, e diz o seguinte: eu sou a oliveira verdadeira. Existiam ramos originais, que era Israel. Está falando de Israel, a igreja nesse texto, tá? Israel. E eles me rejeitaram. Pela rejeição deles, vocês foram enxertados, porque Israel foi cortado e nós, os gentios, fomos enxertados. Por isso que diz o seguinte: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Está falando de quem? Israel foi quebrado pela sua incredulidade. E nós, a igreja, os gentios, estamos firmes pela fé. Só que a gente fala o seguinte: mas não se soberbeça, não vai se achando o grandão não, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais,
ou seja, Israel, ele também não te poupará. E é isso que ele está dizendo para Éfeso. Se arrependa, volta onde você caiu, volta às práticas das primeiras obras, volte ao primeiro amor, senão eu vou te cortar. Ele está fazendo uma clara analogia a Romanos 11. E qual é a promessa que o Senhor traz? Todas as igrejas são carregadas de uma promessa, se eles ouvirem a instrução do Senhor. A promessa é essa, de que eles vão comer da árvore da vida. E a árvore da vida nos remete lá ao Éden. Eu trouxe o verso que está aqui em Gênesis 3, verso 22 em diante. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que o Senhor está falando? Ora, nesse capítulo aqui foi o capítulo da queda do homem. O homem foi expulso do jardim. E dentro do jardim existia a árvore da vida. E o Senhor falou, agora ele não pode mais comer da árvore da vida, porque ele pecou. Ele pecou e tem querubim com espada de fogo protegendo o local. E tem querubim com espada de fogo protegendo o local. Aqui que o Senhor está fazendo, qual é a promessa? Lembra que o homem caiu? O homem não caiu em Gênesis? O homem caiu em Gênesis 3, ali tem a queda do homem. Qual a expressão que o Senhor usa? Arrependa-se, volte aonde você caiu, Éfeso. Se você voltar onde você caiu, você vai comer da árvore da vida. Ele está fazendo o quê? Mostrando a solução para a queda do homem lá em Gênesis. Lá em Apocalipse, olha como a Bíblia é linda. No último livro da Bíblia, nós estamos vendo a solução de um problema lá do primeiro. O homem foi posto para fora do jardim, porque ele pecou. Aí o Senhor fala, olha, mas se você voltar onde você caiu, por conta do meu sacrifício na cruz do Calvário, você vai ter acesso à árvore da vida. A palavra de Deus é maravilhosa. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, pessoal.